Que arrepio! Quando eu vi o Pedro correndo e senti na coxa, eu falei, caraca, maluco, inacreditável. Gente, o Pedro simplesmente é o cara que mais participou de gols no planeta. Ninguém tem mais participação de gols do que o Pedro. É sim um, é sim o principal jogador do Flamengo, porque assim, quando o Arrascaeta não tava, o Gerson consegue fazer o dele. O Lohan consegue substituir o Gerson, consegue substituir o Arrascaeta. Luiz Araújo, Cebolinha. Bruno Henrique, Cebolinha. Agora, o Pedro, cara, não tem substituto. O nosso segundo centroavante, que é o Gabigol, infelizmente, quando tem entrado, não tem correspondido. E o Carlinhos ainda está se adaptando ao clube de regatas do Flamengo, que não é nada fácil jogar naquele Maracanã lotado para alguém tão jovem. Então, galera, o Pedro, depois de estar voando, voando em todas as competições, o Pedro tem gol em tudo quanto é jogo. E ontem, mais uma assistência. Mais uma assistência do Pedro maravilhosa. E a jogada da lesão? Nossa, centroavante completo. Eu vou te falar, hein? Ele, a cada dia que passa, tá melhor. Ele que sempre foi um goleador por onde passou, principalmente pelo Fluminense. Um goleador, um cara que bota a bola para dentro. Mas no decorrer do ano e no Flamengo, ele vem melhorando o seu futebol. Ele vem aprimorando a sua forma técnica. Porque gols ele sempre entregou. Mas agora ele está entregando assistência, gente. Já são 8 na temporada. Para um centroavante, raiz, brucutu, ex-brucutu, galera. O Pedro está entregando muito mais do que se esperava dele. Os gols, que já são 29, 28, a gente já esperava. Agora, quase 10 assistências, a maioria delas em Libertadores e Brasileiro, isso ninguém esperava. E ele ontem, se não se machuca, justamente numa jogadaça dele, arrancada, explosão, o moleque tá voando. Provavelmente ele teria saído do jogo com um gol e uma assistência. Eu que sou centroavante, sub-40, entendo bem aquele trabalho de queixo, de cabeça e queixada. O Pedro simplesmente está arrasando, galera. Mas agora, diante da sua lesão, basta a gente continuar na torcida por ele aqui. Porque ontem, quando ele levou a mão na coxa, eu lembrei do Romário. Falei, caraca, o Romário botava essa mão na coxa toda hora, irmão. Toda hora. Mas assim que sentiu, ele já parou de correr, já pediu substituição, já fez um tratamento com gelo e a gente vai ter mais informações no decorrer da semana. De verdade, espero que o Pedro. Claro que ele deve ficar fora do jogo contra o Botafogo, é bem claro isso para mim, mas aí até o jogo do Bolívar são pelo menos 7 dias. Já pode ser um cara que vai ser dúvida e quem sabe depois do jogo do Bolívar ele já possa estar com a gente. Afinal de contas, né? Ele se machucou sozinho, ninguém, não foi uma agressão, um embate com os zagueiros. Eles, claro, eles estavam correndo, disputando espaço, mas não foi nenhuma entrada violenta em cima do Pedro. Foi ele com ele mesmo, uma questão ali, talvez muscular, e a gente torce para que o Pedro se recupere o mais rápido possível. Afinal de contas, estamos falando do principal jogador do Flamengo, meu parceiro, o cara do Flamengo. Claro que ele tem ajuda, mas ele tem contribuído de maneira excepcional, não apenas com gols, mas também com assistências e jogadas maravilhosas. E tava com um refino para dar assistência, porque assim, tem assistência feia e assistência bonita. Olha de ontem. O Luiz Araújo chegou a engraxar a chuteira do Pedro por conta da assistência, porque de fato foi uma jogadaça, linda jogada, e contribuiu ali para que o Flamengo saísse vitorioso de um jogo muito difícil, que a gente imaginava que seria mais fácil. No decorrer da partida se mostrou um jogo bem complicado. Mas o Flamengo conseguiu vencer por 2-0 e levar esse resultado lá para a altitude, lá para Bolívar. A maioria dos rubro-negros estão achando que esse jogo, esse 2-0 é pouco em relação ao Bolívar. Afinal de contas, a altitude sempre tem suas armadilhas. Mas no primeiro jogo contra o Bolívar na fase de grupos, o Flamengo perdeu lá por 2-1. Fez um jogo muito ok, perdeu sim, mas não foi um massacre por causa da atitude. E imagino eu que o Tite hoje esteja mais experiente em relação à atitude e também os seus jogadores. Porque há 2 meses atrás ele estava jogando na altitude contra o próprio Bolívar. Então não vai ser uma surpresa encarar o Bolívar de novo lá na altitude. Então
Cola